volta, tudo bem? Então, como eu prometi, essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula eu quero ensinar vocês a começar o negócio de fato, a como iniciar ele. Mas é preciso vocês entenderem que se você está no mercado de startups e você quer iniciar uma startup, você precisa ter noção clara do que é uma startup. Startups são organizações e empresas que lidam em um cenário de muita insegurança. Por quê? Porque normalmente elas trazem muita coisa nova. Elas inovam demais. Normalmente elas trazem produtos, trazem ideia, trazem serviços que muitas vezes nenhum consumidor teve contato ainda. Então, é como se a gente estivesse apresentando coisas novas. E quando a gente apresenta coisas novas, a gente tem que quebrar objeções. Então, a startup ela é um modelo que trabalha com grandes ideias e um mercado totalmente inseguro. Ela não sabe se ela vai dar certo ou não. Mas para você iniciar uma startup, já sabendo mais ou menos como é que é uma startup, você precisa ter a união de 3 fatores. Esses 3 fatores eles são muito importantes para você. O primeiro deles é o amor, o segundo a habilidade e o terceiro o mercado. O amor é muito interessante saber o que você ama fazer. Mas vamos colocar um estudo de caso aqui mais próximo de você. Eu tenho um amigo que ele é apaixonado por cerveja. E a gente conversando e tal, ele precisava começar seu negócio e estava precisando de dinheiro. E eu falei, cara, me diz uma coisa que tu gosta muito. Ele falou assim, eu gosto de cerveja, e riu. Eu falei, olha aí, esse é um amor teu. Tu entende de cerveja? Ele falou, eu entendo como saboreia, eu entendo como serve. Então, olha, ele tem uma habilidade e ele tem um amor. E eu falei assim, pô, tem uma oportunidade aí. Já parou para analisar o mercado? Ele foi olhar o mercado. E o mercado estava crescendo. E aí ele começou a sua empresa. Uma empresa de indicar as melhores cervejas. Ele tem tido resultados muito grandes. Por quê? Porque ele simplesmente está nessa fase aqui, ó. Ele conseguiu unir os 3 fatores. O amor, uma habilidade que ele tem e o mercado que está em crescimento. Eu acho que os principais fatores, o principal aqui é o amor. Se tu não tiver amor pelo que você está fazendo, vai ficar muito difícil você ser bom naquilo. Entendeu? Por quê? Porque o amor ele vai te deixar implementar hábitos mais fáceis. Todo hábito implementado, ele te gera menos esforço. Todo hábito gerando menos esforço consegue fazer mais coisas. E fazer mais coisas cada vez melhor. Então é muito importante você ter a união desses 3 fatores ligados. E o principal dele, como eu disse, é o amor. E você tem que ter amor por isso. E o segundo, habilidade. Mas tu pergunta assim, mas como assim habilidade? Não é necessário você ser PhD em determinado assunto. É necessário você saber mais que os outros. Não é necessário você saber muito, e sim mais um pouco. Por quê? É dessa forma que você vai conseguir pensar no problema. E mercado? O mercado ele é um dos principais fatores. Porque o mercado, junto com o amor, eles vão te dizer exatamente isso aqui, ó. Aqui é a venda. É importante você entender o mercado. Todo mundo tem problema. Então é nesse caminho que você tem que ir. Você tem um amor e você sabe que você tem uma habilidade. Que problema a gente tem para resolver nesse mercado? Esse é o caminho que você deve seguir. Voltando ao estudo de caso antes, a gente percebeu que muitas conversando com ele sobre cervejas, ele percebeu que a maioria só vendia, mas a maioria não ensinava a tomar, a servir, a apreciar. Então ele está indo nesse mercado. Por quê? Porque ele sentia dificuldade quanto a isso e teve que estudar, teve que pesquisar para isso. E ele percebeu que existem muitas pessoas com as mesmas dificuldades. Então, aqui que está. E quando fala em venda, já está ligado à melhor dica do mundo. Não adianta você começar um negócio se ele não vender. A principal dica é, primeiro vende e depois faz. É preciso você ter noção de 2 coisas, oferta e produto. Um produto é diferente de uma oferta. Quando você faz uma oferta, é você vender a transformação que o seu produto vai trazer para a pessoa. Produto não. O produto ele é entregue. Então antes de você ter o trabalho todo de fazer um produto, por exemplo, de programar, entendeu? Por exemplo, de fazer tais coisas, é melhor você criar uma oferta. E você pergunta assim, Júlio, mas não é muito arriscado? Eu não acho muito arriscado. Porque se você descobrir que vende oferta, é claro, com certeza, que vale o esforço de criar um produto. Entendeu? Então é nesse caminho que, se você estiver na união dos 3 aqui, quer dizer que você está dentro de um bom caminho. Agora só é preciso saber se vende. Se vender, é lá que você deve ir. Agora, só vai saber se vende se você souber se resolve o problema. Só vai saber se resolve o problema se você tiver habilidade, se você conhecer aquilo, se você tiver interesse e amor por trabalhar para aquilo e se você tiver um mercado em crescimento. Então, de modo geral, para você gerir uma startup e começar, pense no amor,
pense na habilidade, pense no mercado. Deixe aqui seus comentários, porque na próxima videoaula eu estou pensando em como você definir o seu público-alvo, seu nicho, como você deve conhecer, como você deve entender isso sem antes criar um produto. E se você pensando na oferta, pensando no problema, unindo as três coisas. O exercício para casa que você deve fazer é: pegue, elenque em 3 quadros, escreva aí embaixo o que você acha e vê qual você acha que tem um amor por aquilo, você tem uma habilidade por aquilo, e veja se o mercado está interessante. Por exemplo, cerveja. Eu adoro cerveja. Eu entendo de cerveja? Entendo de cerveja. Adoro degustar cerveja. Mercado tem crescimento? Mercado tem crescimento. Essa sua ideia está aqui. Ela é a melhor ideia para você seguir. Espero que você goste, treine, estude. É preciso que você coloque isso em prática. Se você coloca os comentários aqui embaixo para ouvir, qualquer coisa me manda um e-mail que eu vou responder. Gestão Startup. Agora tudo fica mais fácil.